Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Jesus está dizendo aquele que vem a mim. Esse nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Aqui ele está falando de vir a mim e de crer em mim. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Mas espera aí, Jesus, tem alguma coisa de errado nisso. Aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Mas o meu pastor disse que tu não é da minha igreja? Que se não for da minha igreja não pode ser salvo? E se não frequentar uma instituição, uma sinagoga, não pode ser salvo? Então quem é que salva? É a sinagoga? É a instituição chamada de igreja? Ou existe algo que a instituição está enganando? Então, se a placa e a instituição não vai salvar, mas a igreja que Jesus comprou com seu próprio sangue não foi instituição de 4 paredes, feitas por mãos de homens, mas sim pessoas, você é a igreja. Eu sei que Paulo também disse que quer ser salvo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele desci do céu? Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Entendeu, religioso? Quem crê em mim já tem a vida eterna. Os religiosos que defendem a sua instituição, aqui está uma declaração de Cristo para você. João 6,47. Vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E não é a sua instituição que vai salvar. Não é a sua placa que vai salvar. Não é a sua denominação que vai salvar alguém. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. As palavras que Jesus estava usando eram espírito e vida. A carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são espírito e vida.
Porque hoje as instituições acham que o corpo de Cristo é um pãozinho e um vinho. É isso que está a grande complicação no meio religioso hoje. Eles acham que participar do corpo de Cristo é comer o pão e o vinho, onde não existe isso. E nós vamos aqui fazer um estudo aprofundado para provar por A mais B que isso está sendo enganado dentro da religião. Ou praticamente 100% das religiões fazem isso. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Se alimentar dele, sim, com as palavras dele, pelo sacrifício dele, pela carne dele, pelo sangue dele. Eu me alimento da verdade dele. Eu me alimento do sacrifício dele. Ele disse que daria a carne e o sangue dele, o sacrifício dele, para que nós se alimentasse dele. Assim quem de mim se alimenta também virá por mim. E como é que se alimenta dele? Ouvindo ele, pela sua palavra, porque ele é a própria palavra. Assim quem de mim se alimenta também virá por mim. Se alimentar dele como? Se alimentar dele ouvindo ele pela palavra, o que está escrito. E as religiões pegam um pãozinho e um suquinho e diz que é o corpo dele. Mas vamos provar por A mais B que isso aí não está sendo colocado de forma correta. Que isso aí não está sendo aplicado de forma correta. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Este é o pão que desce do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Não é como vossos pais que comeram o maná material. Mas aquele que ouvir de mim, que comer de mim, se alimentar de mim, esse viverá para sempre. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná material. Quem comer deste pão, que pão? A palavra dele. O pão é ele. Eu sou o pão da vida. Esse viverá para sempre. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido.